Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Prosa. Estamos um tempo sem conversar por aqui, né? Foi providencial, tá tudo certo. Depois da gente ter lançado para vocês, deixa eu ver se a câmera tá quadradinha. Depois da gente ter lançado o Via para vocês, né? Foi bem interessante essa proposta do Via. É bom ver os testemunhos de vocês também que frequentam o Via, adquiriram o Via e trouxeram os feedbacks bem interessantes. Depois a gente conversa especificamente só para a gente continuar falando do Via. Mas depois da gente depois do lançamento do Via, estamos aqui mais uma vez, voltando aqui às atividades do canal para a gente continuar conversando. Com isso, eu queria que a gente, a partir de agora, iniciasse uma nova fase aqui no Prosa de uma maneira que os conteúdos vão mudar um pouco. Quem acompanha a gente nas redes sociais, vou deixar os links aqui na descrição também, no Instagram sobretudo, a Carta em Prosa, que é a nossa newsletter, que toda semana quem assina recebe uma reflexão, uma carta de coração para coração sobre os temas que a gente aborda aqui no Prosa mais aprofundado. Se você não recebe a Cartas em Prosa, o link também vai estar aqui embaixo. Quem já percebeu nas nossas redes sociais e também na Carta em Prosa, agora a gente vai o que a gente vai trazer para vocês aqui, os conteúdos, vai ser numa perspectiva mais catequese aplicada, né? Como que a gente pode fazer para aplicar na nossa realidade, no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente aprende da nossa fé, da doutrina, né? E isso vai desde da doutrina em si, dos dogmas da fé, como também Sagrada Escritura, algumas passagens. E hoje eu queria começar com uma passagem em específico. Estou aqui com minha Bíblia e eu acho que tem uma passagem que, se em algum momento a gente for definir qual é o texto base, né? Igual tem nos encontros, o texto base do que é o Prosa, eu acho que é essa passagem. Eu acho que ela resume muito bem, dentro da Sagrada Escritura, o que é a proposta do Prosa, e eu vou ler para vocês. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 38. Prosseguindo viagem, Jesus entrou numa aldeia. Uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do Senhor, escutava suas palavras, enquanto Marta se agitava em múltiplos serviços. Até que parou e disse: Mestre, não te importa que minha irmã me deixe sozinha nos trabalhos? Dize-lhe que me ajude. O Senhor lhe replicou: Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Uma só coisa é necessária. Esse é o resumo, muito bem, do que é o objetivo final do que é o Prosa. Entender que uma só coisa é necessária. Tudo que a gente fala aqui de viver uma vida integrada, de viver uma vida alinhada, é sobretudo para isso, para entender que só uma coisa é necessária: viver a vontade de Deus, estar alinhado com a vontade de Deus. Só essa coisa é necessária. Viver uma vida integrada de modo que tudo aquilo que eu faço e todas as realidades da qual eu vivo, todos os papéis que eu desempenho dentro de casa, no trabalho, com a família, com os amigos, que tudo isso seja uma única coisa, uma vida íntegra, integrada e alinhada com a vontade de Deus, porque só uma coisa é necessária. E a gente vê nessa passagem justamente esse contraste entre Marta e Maria, aquela que se agita. Já falamos várias vezes sobre isso aqui no canal. Uma pessoa que se agita,
Quando uma pessoa não vive com ordem, com propósito, de maneira integrada e de maneira alinhada com a vontade de Deus, ela não toma iniciativa, ela não decide as coisas na sua vida, ela não consegue ter controle de nada porque ela só se agita, né? Quando a gente tem uma vida completamente desordenada, a agitação é a palavra, entende? A agitação é a palavra, porque vive reagindo a tudo aquilo que lhe acontece. Os compromissos vêm, as tarefas vêm, mas tamanha é a desordem que eu não tenho controle na minha mão de tudo aquilo que eu faço e apenas reajo às urgências. Sabe, quando você sabe que existe uma tarefa que você pode fazer, mas você deixa de fazer, procrastina, qualquer coisa do tipo, coloca qualquer outra coisa como prioridade, e aquela tarefa que antes podia ser feita de maneira calma e tranquila se torna uma urgência. Então você passa a reagir. Você reage e não age mais, apenas reage, né? Porque essa é a vida de uma pessoa que vive na desordem e desalinhado com a vontade de Deus. Uma mera agitação, tal como a gente viu de Marta, né? Uma vida que se agitava com várias coisas. Porque é isso, quando você não tem foco, não tem ordem, a desordem te leva a uma falta de foco, né? E você vive agitado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que ser multitarefa não é mérito para ninguém, porque ser multitarefa não é bom, né? Não existe de ser multitarefa. Ai, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Balela, não consegue. Você faz várias coisas e faz tudo porcamente, entendeu? Porque não existe multitarefa, porque o teu foco não pode ser dividido. Quando você faz várias coisas e quer erguer o título de ser multitarefa, você está só se agitando, você não está fazendo nada. Você só se agita. Quando em contraste, uma só coisa é necessária. Porque quando a passagem, a gente consegue tirar essa interpretação, quando Jesus fala, ele quer ser ouvido, ele quer ser acolhido, né? E ali no evangelho que a gente leu, Jesus entra na casa daquela família, né? Jesus é recebido por elas, sendo que e aí vamos dar a César o que é de César, né? Aqui a gente não quer fazer a cruz de Marta, até porque elas são canonizadas, né? Foi há pouco tempo, alguns meses atrás, de Santa Marta e Santa Maria, junto com o irmão Lázaro, São Lázaro. A gente pode entender que existe a boa vontade dessa agitação de Marta, de querer deixar a casa arrumada, de querer fazer tudo porque o mestre está ali, o seu Senhor está ali. Esse não é o problema em si, só que a intenção precisa ser purificada, né? Ela quer fazer por bem, ela quer fazer para Jesus, para demonstrar o seu interesse, para demonstrar o seu amor, mas essa intenção e essa maneira de agir precisa ser purificada, porque uma só coisa é necessária. Claro que a gente pode se preparar para dar o melhor a Jesus, mas uma só coisa é necessária, que é estar aos pés dele. Isso, vou ser bem sincero com vocês, isso acontece muito quando a gente quer trabalhar demais na igreja, por exemplo. A galera que for de paróquia vai me entender agora. Quero fazer muitas coisas na igreja, quero fazer tudo, quero fazer 1000 coisas, mas não para um minuto para estar aos pés de Jesus, que é o mais importante, né? E a gente consegue replicar esse exemplo em várias áreas da nossa vida. A gente quer dar o melhor para a nossa família, quer trabalhar cada vez mais para a nossa família, quer dar as melhores condições, quer fazer tudo, mas não tem um tempo para sentar e estar aos pés da sua família. Tendo tempo de qualidade com aqueles que são os seus, que são muito mais caros para você, né? E a gente aplica isso à nossa vida, à nossa relação com o nosso Senhor. A gente quer fazer muitas coisas, mas não para um minuto para estar aos pés de Jesus. Porque esse é o sentido da nossa vida, estar aos pés de Jesus e viver uma vida alinhada com sua vontade. E a gente só descobre qual é a vontade, entendam isso, guardem isso na cabeça. A gente só entende qual é a vontade de Deus para a nossa vida a partir do momento que a gente gasta tempo aos seus pés. Quando a gente gasta tempo estando com Jesus.
Quanto mais a gente cresce em vínculo e intimidade com Jesus, mais ele se dar a conhecer a gente. E, por incrível que pareça, mais a gente se dar a conhecer a Ele. Por mais que Ele conheça o nosso coração, conheça a gente melhor do que a gente mesmo, mas a gente cria essa intimidade de amizade com Jesus na oração e é uma via de mão dupla. A gente se dá a conhecer a Ele, abrindo o nosso coração, e Ele se dá a conhecer a nós. E percebam isso, quando Jesus se dá a conhecer a nós, mais a gente se conhece também. Não só conhecemos Jesus, mas a gente se conhece também. E esse é o sentido da nossa vida, estar aos pés de Jesus, assim como Maria. Não é que era uma pessoa desleixada com os cuidados da casa, com o preparo ou coisa do tipo, não é isso. Mas o mais importante, estarmos aos pés de Jesus. Esse é o centro da nossa vida. Esse é o centro da nossa agenda, esse é o centro da nossa organização, da nossa rotina, de tudo, do nosso trabalho, da nossa família, estar aos pés de Jesus. Porque uma só coisa é necessária. E o Evangelho nos faz uma promessa, pela boca de Jesus, e isso não lhe será tirado. Entende? A agitação, as tarefas, as preocupações, porque as preocupações estão dentro dessa agitação de Marta também. Não é só o querer fazer, são as preocupações. E quer algo mais comum do que isso hoje em dia? As preocupações são muitas, nos agitam demais. Nossas preocupações, as dificuldades, instabilidade financeira, etc. Diversos são os problemas, diversas são as coisas que nos agitam, mas uma só coisa necessária, estar aos pés de Jesus. Entende? Então, isso não nos é tirado. A agitação pode ser tirada da gente, a agitação pode passar, as preocupações vão passar, as dificuldades, as dores, as tarefas vão passar, mas uma coisa não passa: o tempo não nos é tirado, o tempo gasto aos pés de Jesus, conhecendo Jesus, né? E essa passagem eu consigo fazer um paralelo muito claro com buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Acho que essas duas passagens se complementam. Marta precisava saber disso, né? Que primeiro precisamos buscar a Deus e todo o resto lhe será acrescentado, tá? Faz sentido isso para vocês? Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se essa reflexão faz sentido e se você consegue ver e enxergar isso na sua vida. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, eu vou adorar ouvir e ler de vocês sobre o que vocês acharam e o que essa passagem toca o coração de vocês, tá bom? Vou deixar o link do Instagram aqui para vocês e também vou deixar o link do Cartas em Prosa. Se inscrevam e recebam nossas cartas semanais, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.